Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos falar um pouquinho sobre as Americanas. O Sérgio Rial disse que foi informado sobre irregularidades bancárias no terceiro dia como presidente. Clóvis, você acredita nisso? Eu acho difícil de acreditar. Cada um acredita no que quer, mas eu acho difícil de acreditar. É muito difícil uma pessoa assumir uma presidência de uma empresa sem saber a sua real situação. A sua real situação. É muito difícil que isso aconteça. Portanto, vamos ficar acompanhando o caso, vamos ficar observando, mas o que eu entendo é que não é muito, vamos dizer assim, incrível a gente acreditar nessa possibilidade de um desconhecimento sobre onde ele estava pisando. Mas vamos ver o que saiu nessa matéria do Estadão. Sérgio Rial, ex-presidente das Americanas, informou que quando soube do rombo contábil, isso já tinha sido após 3 dias que ele estava então presidente das Americanas. Isso ele declarou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, numa sessão que foi pautada para tratar exatamente deste problema das Americanas. Então ele disse que no dia 3 de janeiro, ele disse que não havia entendido direito uma apresentação sobre a dívida bancária que tinha sido feita anteriormente. Então ele foi consultar uma pessoa da área financeira da empresa, e aí que ele foi perceber que havia um problema de lançamento contábil e que afetava a estrutura patrimonial da empresa. Isso o levou a pedir para sair, né? Segundo ele, o ex-presidente, o Miguel Gutierrez, era uma pessoa muito centralizadora e não permitiu que o Sérgio Rial participasse da última reunião do ano de 2022. Também disse que não teve facilitado o acesso a material para divulgação de resultado e tampouco a disposição para abertura de contas e verificação da dinâmica do controle financeiro da empresa. O que também é estranho, né? Porque se o conselho de administração troca o dirigente principal da empresa e esse dirigente principal não é solícito com quem vai ocupar o lugar dele, né? É esquisito também. Mas enfim, vamos seguir acompanhando esse assunto para ver os desdobramentos. Vamos acompanhar esse assunto para entender os desdobramentos. Uma coisa que também já foi divulgado, porque está sendo feita uma investigação interna, é que isso já foi divulgado, né? Os antigos dirigentes, em 4 ocasiões, em 2020, 2021 e 2022, negaram que houvesse operações de risco sacado, que são exatamente as operações que estão aí no cerne do problema deste rombo de 20 bilhões que apareceu. Então, há manifestações formais do Conselho em 4 ocasiões, uma em 2020, 2 em 2021 e uma em 2022, questionando se havia operações do tipo risco sacado na operação da empresa. E nestas 4 vezes que conselheiros perguntaram isso, receberam formalmente também, consta isso em documentos, por parte da direção das Americanas, que não havia nenhuma operação deste tipo em curso nas Americanas. Então, essa é uma questão que chamou a nossa atenção, né? Esse documento comprobatório de que a direção da empresa dizia para o seu conselho de administração que não tinham operações de risco sacado. A PricewaterhouseCoopers, responsável pelas auditorias da varejista, também disse que foi informada pela administração que não havia transações de risco sacado. Isso também consta de um relatório da Price, que ela foi informada pela administração da empresa que não havia transações de risco sacado. Mas não seria o caso dos auditores da Price terem checado isso? É isso que até agora não entendi. Registros escritos do Comitê de Auditoria Interna
dos meses de maio de 21 e dezembro de 22 mostram que executivos disseram a mesma coisa em reuniões havidas com a Price. Registros escritos do Comitê de Auditoria Interna em maio de 21 e dezembro de 2022 também foram nessa mesma linha. Então, a mesma conversa que a direção da empresa teve com o Conselho de Administração, teve com a auditoria da Price negando. Agora, eu entendo que os auditores da Price deveriam ter checado para ver se isso de fato era verdade, né? Pelo visto não checaram, né? Pelo visto não checaram. O risco sacado é uma operação comum em empresas do varejo, né? Quando você tem aí uma operação onde o financiamento ao fornecedor com garantia do comprador foi fundamental para provocar, no caso das Americanas, este rombo contábil aí de 20 bilhões, né? Estes erros, estas falhas contábeis na empresa aumentaram, por consequência, artificialmente os lucros da companhia por até uma década, reduzindo os passivos reportados pela metade sob o período, parte do período onde o Miguel Gutierrez presidiu a empresa. Fala-se que isso tem cerca de 10 anos, esse problema da Americanas, e que ele estava sendo escondido por parte da diretoria, dos membros do Conselho de Administração e da auditoria da PricewaterhouseCoopers. Então, pelo menos é o que está sendo posto até aqui. Vamos seguir acompanhando esse caso, porque é um caso também interessante, né? Ainda falando sobre a Americanas, credores e sócios estão acelerando as tratativas para tentar chegar a um acordo o mais rápido possível, e quem disse que isso foi a diretora financeira das Americanas, nossa conhecida Camille Faria, que já foi diretora financeira da Oi, depois assumiu a diretoria financeira da TIM e depois, mais recentemente, foi convidada e aceitou, por conta da sua expertise, estar à frente da área financeira das Americanas. Então ela disse que é uma crise, que foi descoberto aí esse rombo de 20 bilhões, a empresa buscou proteção judicial para renegociar 42 bilhões em dívida, o ataque dos bancos ao caixa que a empresa tinha fez com que a empresa acelerasse e pedisse uma recuperação judicial. Isso foi feito às pressas, sem que ela estivesse preparada para isso, e que a Camille disse que está agora no momento ainda de levantamento de todos os números, de checagem de todos os números. Tem 2 auditorias em curso dentro da empresa, checando todos os lançamentos contábeis e vendo se há alguma coisa que não está ainda corretamente lançada, enfim. Existe esse período. Em paralelo está tendo essa investigação, que eu já comentei, essa investigação comandada pelas Americanas, mas acompanhada de perto pela CVM também, que tem pessoas da CVM acompanhando isso nas Americanas. Ela disse que as conversas com os credores estão avançando, a empresa e os credores também pretendem resolver isso o quanto antes, né? Ela disse que o que temos hoje na mesa é uma discussão tirando as contas de dívidas com fornecedores, olhando só a questão dos credores financeiros, estamos falando de uma dívida de 36 bilhões. E aí existem muitas interações, muitas conversas, e o Jorge Paulo Lema, o Marcel Teles e o Carlos Sicupira estão diretamente envolvidos em todo esse processo, e no entender dela, todo mundo tem a consciência da importância de se buscar um consenso e que esse consenso seja de forma rápida. A companhia continua operando, se adaptou ao seu momento, as lojas estão abastecidas, obviamente há um desgaste de mídia, isso não ajuda, gera ruído e afeta, obviamente, as vendas da empresa. Para voltar à vida normal é preciso encerrar este assunto, por isso os credores financeiros entendem que esse assunto precisa avançar com celeridade, né?
somos parte ativa do diálogo, mas no fim quem está colocando dinheiro são os acionistas de referência e quem vai converter dívida em ações são os bancos. Então são eles que vão realmente bater o martelo na equação dessa reestruturação de dívida e do plano de recuperação judicial para que isso possa ser finalizado o quanto antes. No plano de recuperação judicial prévio que já existe, a empresa pretende vender a participação que ela tem numa empresa de hortifruti, a Natural da Terra, assim como vender outras duas empresas, a Imaginarium e a Phuket, né? Phuket ou Phuket, são empresas que ela pretende vender e arrecadar aí entre 2 e 3 bi. Do lado do Lehman, né, e dos seus sócios, já há uma sinalização de que eles estariam dispostos a colocar uma injeção de capital de 10 bilhões. Os bancos acenam que aceitam se chegar a 12 bilhões. Eu acredito que está próximo de fechar essa equação e aí a gente teria o Lehman colocando com os outros sócios 12 bi, levantando aí mais 2, 3 bi com venda de ativos, chegaria a uma conta aí de 14, 15 bilhões, o resto vai ser contrapartida dos bancos do ponto de vista de conversão de dívida em ações, com desconto de dívida também, né? Afinal de contas, a empresa está em recuperação judicial e a lei permite desconto de dívida. Eu penso que a Americanas sai disso tudo e lá na frente, talvez, com uma empresa já melhor organizada, estruturada, quem sabe os acionistas de referência vendam a sua participação e, inclusive, recuperem não só a sua imagem, história, credibilidade, como também o dinheiro investido, né? Eu entendo que vai ser por aí, mas eu diria que, mais do que tudo, talvez a grande preocupação deles seja na preservação de uma história, de uma imagem. Pelo menos eu, no lugar deles, estaria com este olhar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Lehman uma vez, estar com ele numa reunião em São Paulo, e acredito que deva ser a preocupação dele, o maior interesse dele de recuperar aí a visibilidade, né, da sua história e a sua imagem positiva. Eu penso desta forma. Vamos acompanhando. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.